E aí galera, meu nome é Matheus e a gente vai estar começando aqui o movimento circular uniforme em física. Primeiro vamos entender o nome, movimento circular uniforme. Circular vai dizer que estamos tratando de um movimento em torno de uma circunferência. E o uniforme vai mostrar que o módulo é constante, ou seja, a velocidade, a rapidez do corpo em torno da circunferência vai ser constante. Precisamos entender dois conceitos para entender que estão ligados ao movimento circular uniforme para entender tal movimento. O primeiro seria o período, que será o tempo gasto para efetuar uma volta completa. O tempo que um corpo vai demorar para dar uma volta completa. É dado em segundos e é representado pelo T maiúsculo, ou, para lembrar mais fácil, o Tzão. A frequência vai ser representada por esse F e vai ser o número de voltas sobre o tempo gasto. Ou pode ter outra explicação que seria o número de acontecimentos sobre determinado tempo. Por exemplo, quantas aulas você vai ter em 50 minutos? Você vai ter uma aula em 50 minutos. Então vai ser uma aula em um certo tempo de 50 minutos. É determinado em Hertz. Primeiramente, precisamos entender aqui também a circunferência. Essa linha aqui que traça aqui vai ser o diâmetro. E isso daqui, bem no centro aqui, ó, vai ser o raio. Valores como esse ΔS e Δθ a gente vai entender posteriormente. Voltando aqui, só abre um parêntese. Quando nós estamos tratando da velocidade normal, por exemplo, qualquer velocidade, a questão pode pedir em segundos, ou em minutos, ou em horas. Então aqui na frequência pode variar o resto também. Pode ser em RPM, que seria rotações por minuto. Aqui vou estar mostrando a relação para transformar um para o outro. Hertz vai multiplicar por 60 para chegar no RPM. E o RPM você vai dividir por 60 para chegar no Hertz. É só isso, eu precisava abrir esse parênteses, porque muitas questões de movimento circular uniforme, algumas vão pedir em RPM e outras vão pedir em Hertz, a frequência. Então você tem que estar ligado nisso aqui para conseguir encontrar essa relação entre os dois. Essa é a variável. Agora, o segundo parênteses aqui. Vamos pensar agora em uma volta completa nessa circunferência. Uma volta, né? Falando da frequência, vem cá. Uma volta, colocamos uma volta. Uma volta sobre um tempo. Mas esse tempo, durante uma volta, ele é chamado de quê? Aqui em cima, período. Então, frequência vai ser 1 sobre t. Falando sobre uma volta. Então, frequência é 1 sobre t. E o t vai ser o inverso disso. Vai ser 1 sobre f. A matéria que a gente vai pegar agora posteriormente, vamos precisar saber essa relação de diferença, sabendo que a frequência vai ser o contrário do período e o período o contrário da frequência. Só observar essa fórmula aqui. Velocidade, vamos precisar saber, digamos, entre aspas, ler os valores de cada ângulo. Tá, vamos primeiramente começar com 90 graus. Quanto que vale isso? Isso vai valer π sobre 2. O que significa π sobre 2? Significa metade do π. O π em ângulo vai valer esse ângulo de 180. Então, o 180, que vai ser o dobro de 90, vai ser chamado de π. E a circunferência completa é chamada de 2π. A circunferência completa, você tem que entender que vale 360. Então, retomando, 90 π sobre 2, 180 π e 360, 2π. Para entrarmos na velocidade linear e na velocidade angular, precisaríamos saber disso. E sabemos agora os valores dos ângulos, vamos entrar agora na velocidade linear tangencial e na velocidade angular. A velocidade linear, ela vai ser dada em metros por segundo e a forma dela é o seguinte. 2πr, quanto que vale 2π? 360. Vezes r, que é o raio. O raio vai variar. O exercício que vai te dar o raio vai para 10, 8, 9, 1000, quanto que for. Vai depender do exercício. Sobre tesão. O que é o tesão? Período. E agora eu te pergunto, o que é o período? O período vai ser tempo gasto para completar uma volta completa. A gente está falando aqui de uma volta. 2πr sobre t. Vai ser, digamos assim, a distância que ele vai percorrer sobre o tempo que ele vai percorrer. Agora, eu falei que precisaríamos de aprender a ligação entre frequência e período para esse momento agora. Reparamos que o período está aqui dividindo. Se ele está aqui dividindo e o inverso do período é a frequência vai estar aqui multiplicando. Se você tiver os dados da frequência, você pode fazer, você precisa da velocidade linear e você tem a frequência, pode usar essa forma. Se você tem o período, ele vai
usa a velocidade linear, usa essa forma. Lembrando que o valor de π é 3,14. E esse valor de π vai variar também. Pode ser 3, pode ser 3,5, depende. Isso aqui vai depender do exercício. Se o exercício não tiver nenhum valor, é 3,14. Se tiver algum outro valor, usa outro valor. É muito comum encontrar em vestibular outros valores, por exemplo 3, porque muitas vezes o foco do exercício não é saber o valor do π, sim, se você sabe fazer isso aqui. Agora vamos entrar em velocidade angular, que é determinado pelo ômega. E sabe o que é um ômega? O ômega vai ser 2π sobre t. Voltando aqui em cima aqui, de entrarmos na velocidade angular, vamos entender aqui o que eu disse no começo da videoaula que iríamos entender. Na velocidade escalar, é o ΔS que vai variar e vai ter ΔS sobre ΔT. Quando esse ΔS varia, há uma variação nesse ângulo central. E esse ângulo central vai ser chamado de ΔT. Então, vamos entender aqui agora na fórmula. Velocidade angular. Δθ sobre ΔT. Então, isso aqui vai mostrar pra gente a variação do centro, do ângulo do centro. Diferentemente da velocidade linear, é que a gente não vai ter o R. Representar aquela volta vai ser o ômega, vai ser igual a 2π sobre t. Mostrando essa mesma diferença em frequência e período, tá aqui dividindo, vai para aqui multiplicando. Então pode ser 2πr sobre t, para pegar a velocidade angular, ou 2π vezes F. Como já mostramos a relação entre Hertz e RPM e tempo e período, vamos mostrar agora uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Se repararmos bem, a única diferença entre essas duas fórmulas é esse R, né? Então, nós podemos dizer que a velocidade angular está dentro da velocidade linear, certo? Então, a velocidade linear é a mesma coisa que o ômega, quando fala ômega, fala isso aqui completo, vezes o R. Só para completar essa relação entre ambas velocidades. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Agora nós vamos olhar uma atividade que é um exemplo para você entender melhor a praticidade na exata. Na física é muito importante a gente anotar o que é questão de dizer. Quando aparece esse número aqui, pode saber que é o raio. Apareceu o raio, 150 vezes a cesta, π 3,14 e o período. Aí vai estar o x da questão. Vai falar o movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento da Terra em torno do Sol. Vai estar pedindo as horas. 24 horas tem um dia. Um dia. E 365 é quantos dias tem no ano. 24 horas vezes 365, para saber quantas horas que tem em um ano. Isso aqui vai dar igual a 8.760 horas. Beleza, está pedindo velocidade escalar média. Então a gente vai usar a fórmula de velocidade escalar, né? 2π vezes R sobre T. Isso que vai dar 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio, que é 150 vezes 10 a sexta. Sobre... Lembrando que está pedindo quilômetro por hora, por isso que eu deixei na hora aqui. 8.760 horas. Quando eu multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 150, isso aqui vai dar igual a 942 vezes 10 a sexta sobre, novamente, 8.760 horas. Você pode deixar aqui como... Você pode mudar essa casa aqui ou calcular só isso mesmo. Ao calcularmos isso, vamos encontrar 0,11, dividir isso por isso, e isso aqui vai continuar, essa potência, vezes 10 a sexta. Esse que é o resultado da questão, quilômetros por hora, porque está pedindo quilômetros por hora. E aí, essa é a resolução da questão. Só isso mesmo. Dá like no vídeo, compartilha aí. Quero agradecer a todo mundo que está apoiando o canal, principalmente o diretor da nossa escola, Wagner, Escola Estadual Luiz Pires de Braga. É isso aí. Valeu.